Chegamos hoje à lição 6 dos estudos bíblicos cronológicos e o assunto de hoje nessa lição 6 é Deus criou o homem. E na verdade chegamos ao clímax da história da criação e como vimos, Deus falou e os céus e a terra passaram a existir. Deus criou a luz, o ar, a terra seca, os oceanos, a flora, o sol, a lua, as estrelas, os pássaros, a fauna marinha e a fauna terrestre. Deus não fez tudo isso para si mesmo. Nós devemos lembrar que Deus não precisa de nada. E a pergunta então é por que Deus criou todas essas coisas? Bom, Deus fez toda essa obra maravilhosa da criação porque Ele decidiu, como soberano, fazer tudo para a sua glória. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 11, nós temos o apóstolo João, na revelação de Jesus Cristo, no Apocalipse, dizendo assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Todas as coisas foram criadas por Deus para a sua glória e Ele o fez segundo a sua vontade. E por que Deus a fez? Deus fez porque Deus é bom, Deus é amoroso. Deus criou e preparou todas as coisas de forma cuidadosa e perfeita para a sua criação final. Qual foi a criação final de Deus? O homem. O homem é a criação final de Deus. Ele criou tudo de forma bondosa e cuidadosa para o homem. Isaías 45, 18, o profeta Isaías nos diz o seguinte: Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o único que formou a terra, a fez e a estabeleceu, que não a fez para ser um caos, mas para ser habitada. Habitada por quem? Habitada pelo homem. Eu sou o Senhor e não há outro. Tudo que o homem precisaria já estava pronto e esperando por ele. Aí você percebe o amor de Deus pelo ser humano. Vamos pensar também na ilustração, um casal que está esperando aí o seu primeiro filho, e eles normalmente sentem muita alegria em arrumar um quarto para aquele neném. A mãe quer tudo pronto antes do tempo para trazer o bebê para casa, onde todas as suas necessidades podem ser supridas ali num lugar especial, um lugar bonito e um lugar preparado só para ele. Da mesma forma, Deus preparou assim um lugar para o homem. Esse planeta foi criado para o homem. Então pensa na grandeza, no cuidado, no amor de Deus para o homem. Então Deus teve um plano de criar o homem. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, voltando aos nossos estudos e a nossa leitura no livro de Gênesis, diz assim o texto sagrado: Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Com quem que Deus está falando aqui? Façamos o homem. Deus está falando com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles estão conversando entre si. Eles estavam discutindo o plano de fazerem o homem à sua imagem, a imagem de Deus. Quando você, por exemplo, vai fazer alguma coisa nova, exemplo de uma casa, ninguém consegue fazer uma casa sem planejar, sem organizar. Assim também Deus está planejando fazer o homem. E ele conversa entre si, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Nós vimos isso na segunda lição sobre Deus é uma trindade. Então Deus, como soberano, ele decidiu como todas as coisas seriam feitas. Deus decidiu, por exemplo, como seria feito
os espíritos, o sol, a lua, as estrelas, a terra e todas as coisas que deveriam estar nessa terra. E Deus, como soberano, não pediu conselho para ninguém. Por quê? Deus é maior e é mais importante do que tudo. O homem foi a obra mais importante que Deus criou sobre a terra. Por isso, Deus decidiu fazê-lo como a imagem de Deus, a sua imagem. Aí você para um pouco para perceber a dignidade que o homem tem. O homem não foi criado do nada, o homem não foi criado de um ser inferior, não foi criado de um macaco. Não, o homem foi criado pelas mãos de Deus. Deus fez o homem à sua imagem para que o homem fosse capaz de conhecê-lo e de se comunicar com ele. Deus criou o homem à sua imagem para que outros pudessem ver a semelhança de Deus refletida no homem e louvassem e glorificassem a Deus. Agora, o que significa dizer que o homem foi feito à imagem de Deus? Bom, a gente sabe que não se trata dos nossos corpos, pois Deus é espírito, não é? Deus não tem um corpo de carne e sangue como nós temos. Em vez disso, Deus estava se referindo à sua imagem no homem com respeito à parte que não pode ser vista. A Bíblia chama essa parte de nós que não pode ser vista de alma e espírito. O corpo do homem foi criado para ser o quê? Ser essa casa, essa parte invisível. A alma e o espírito habita nesse corpo, nessa casa, chamada corpo. Então, Deus planejou que a parte invisível do homem tivesse inteligência, tivesse emoções e tivesse vontade própria, como Deus tem inteligência, como Deus tem emoções, como Deus tem vontade própria. Essa é a imagem de Deus no homem. Nós temos alguns componentes dessa imagem do homem. Então vamos começar pela inteligência do homem, pelo intelecto. Por ser Deus assim inteligente, então o que Deus fez? Deus planejou fazer as coisas usando a sua mente e planejou que o homem tivesse essa capacidade de conhecer a ele através da sua mente, através do pensar, através do raciocinar, como ele pensa e raciocina. Por exemplo, o Salmo 119, versículo 73, nos diz o seguinte: as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. O salmista entende de que Deus o criou e ele pede por ensinamento. Ou seja, o homem foi chamado para aprender, essa capacidade de aprender, essa capacidade intelectual, racional, que Deus deu ao homem, a parte da sua parte na vida do ser humano. Então Deus queria falar com o homem e queria que o homem falasse com ele, se relacionasse com ele. Deus queria poder assim comunicar com o homem, e não apenas pela palavra falada, mas também pela palavra escrita, assim como ele nos faz hoje através da sua palavra, a Bíblia. Então Deus queria capacitar e equipar o homem para fazer a sua obra aqui na terra. E Deus então deu-lhe uma mente racional para isso. Deus deu uma mente também aos animais, a gente sabe, mas um animal não tem o mesmo tipo de mente que um homem tem. Os animais podem ser ótimas companhias, e até mesmo pode ajudar em alguns tipos de trabalho, como por exemplo os cavalos e as mulas e os bois que carregam, que o homem que tem grande força e faz um trabalho na base da força, os cães para proteger, para estar com o homem, mas o animal não tem capacidade de conversar conosco, eles não podem compartilhar os nossos pensamentos, não pode tomar os tipos de decisões que nós tomamos. Um animal não pode raciocinar como nós podemos, ele não pode comunicar-se conosco pela fala, nem pela escrita.
Então Deus decidiu que daria inteligência ao homem a fim de que ele pudesse pensar e raciocinar como ele. Mas isso não quer dizer que algum homem poderia um dia, por exemplo, pensar ou raciocinar exatamente como Deus pensa e raciocina. A gente louva a Deus por homens inteligentes, mulheres inteligentes, que usam o seu raciocínio de forma maravilhosa, mas eles têm tudo isso porque o Senhor os deu. Vamos pensar um pouco também nas crianças. As crianças sabem todas as coisas que a gente sabe? É claro que não. Mas porque elas têm uma mente como a nossa, nós podemos ser capazes de ensiná-las. E mesmo o homem mais sábio do mundo é talvez como uma criança comparado a Deus. Então, mas porque Deus decidiu fazer um homem inteligente, este homem seria capaz de ouvir a sua palavra, de compreender o que Deus quer, e foi por isso que ele planejou o homem, decidiu dar a ele uma mente, para que ele pudesse conversar, desfrutar da sua companhia, pudesse esse homem ser ensinável e fazer a obra de Deus. Então, Deus capacitou esse homem com inteligência, intelecto e raciocínio. Não somente isso, a imagem de Deus pode ser vista através das emoções do homem, os sentimentos. Por exemplo, as pessoas frequentemente acham que as emoções têm uma má conotação. Talvez elas pensem em um ser levado pelas emoções. As emoções são muito necessárias, as emoções são benéficas. A Bíblia nos mostra que Deus tem emoções. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus é compassivo, Ele é terno, não eterno, mas terno, de ternura, e Deus também odeia a injustiça. Uma leitura no Salmo 103, nós vamos ver a ternura, a compaixão de Deus e o ódio pela injustiça. Então, Deus manifesta essas emoções. Nós podemos ver também prontamente em Deus que as emoções são boas. Deus ama, Deus odeia, Deus fica triste, Deus tem alegria, tem grande felicidade. Vamos ver alguns textos que explicam isso. Por exemplo, Jeremias, o livro de Jeremias, capítulo 9, versículo 24, o profeta diz o seguinte: mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Deus gosta da misericórdia, Deus gosta do juízo, Deus gosta da justiça. Deus tem prazer nisso. Então isso revela a forma emotiva de Deus, e assim que Deus os criou, com um senso de justiça, esse senso de misericórdia. Também Jeremias 31:3 diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, e por isso com benignidade te atraí. O texto nos diz que Deus é amoroso, Deus é benigno, Deus é bom. Esse texto de Provérbios, muito conhecido, mostra os sentimentos de Deus de forma muito clara. Provérbios 6, versículos 16 a 19. Provérbios 6, 16 a 19 diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina. O que Deus aborrece? Deus aborrece, diz o texto, olhos altivos, o orgulho, língua mentirosa, pessoas que mentem, mãos que derramam sangue inocente, pessoas que tramam contra outras pessoas para o matar, especificamente para destruir a vida de pessoas. O texto diz assim: coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam para correr para o mal, e o último ele diz: testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos é o que Deus abomina. Em outras palavras, Deus está com o seu coração firmado contra tudo aquilo
que desagrada ao seu coração, porque ele tem sentimento sobre isso. Mateus capítulo 23, versículo 37, Mateus 23, 37, diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quiseste. São textos como esse, o Senhor Jesus ali em Jerusalém, com seu coração conduído pela cidade, expressando seu sentimento. E foi assim que Deus criou. Porque Deus tem sentimentos, ele decidiu que criaria o homem com sentimentos. Todos nós que temos filhos, amamos cada um deles e sem dúvida queremos que eles também nos amem. Todos os pais querem ser amados pelos seus filhos. E Deus também é assim. Deus planejou amar o homem, mas queria que o homem livremente o amasse. Esta é a razão pela qual Deus planejou criar o homem com emoções, para demonstrar amor e carinho para com Deus. Na verdade, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Um coração voltado para Deus, apaixonado em Deus, focado tão somente em Deus. Então, porque Deus tem emoções e sentimento, Deus também decidiu criar o homem com emoções, com sentimento. A imagem de Deus também passa não só pelo intelecto, pelas emoções, mas pela vontade do próprio homem, a capacidade do homem de fazer escolhas. Então, além dessa inteligência, dos sentimentos, Deus também tem vontade própria e ele é capaz de decidir se fará algo ou não. Então, por isso, Deus decidiu fazer o homem de maneira que ele também fosse capaz de tomar as suas próprias decisões. Quando você acorda pela manhã, você decide o que você vai vestir. Você decide o que você vai comer. Você decide para onde você vai. Se você vai de carro, de ônibus, de bicicleta, a pé. Então você todos os dias, todas as horas, está fazendo assim escolhas. Você tem diversas escolhas, ou talvez milhares de escolhas no decorrer do dia. E Deus poderia ter feito o homem sem habilidade de escolher, como as roupas, como a comida, como o carro, como coisas inanimadas, que não tem escolha. Deus poderia ter feito o homem apenas com a capacidade de obedecer e sem qualquer opção de escolha. E foi assim que Deus fez o sol e as estrelas. Deus criou para que fizessem sempre a mesma coisa, todos os dias, meses, anos, segundos, sempre a mesma coisa. Mas Deus não planejou o homem para fazer assim. Deus tem vontade própria, Deus decide o que fazer, e Deus também queria que o homem fosse capaz de fazer escolhas, assim como ele faz as suas escolhas. Então, Deus planejou o homem, Deus criou o homem, para que ele pudesse escolher amá-lo, escolher obedecê-lo, e uma escolha que o homem poderia fazer inteligentemente, porque através da sua mente ele saberia que Deus é o seu Criador amoroso, um Criador bondoso e um Criador conhecedor de todas as coisas. Bom, se as crianças, por exemplo, sabem e estão convencidas de que os seus pais são sábios, são bondosos, será mais fácil para elas obedecê-los. Então, o plano de Deus, ao fazer o homem, tinha o propósito de que o homem chegasse a Deus e conhecesse a Deus como um Deus sábio e amoroso, como um pai sábio e amoroso. E então este homem deveria escolher obedecer a um Deus tão maravilhoso que o fizera. Então, o homem recebeu uma mente para ouvir e entender a comunicação de Deus para com ele, para pensar sobre o que Deus lhe dissesse, para aprender sobre o verdadeiro caráter de Deus e para comunicar-se com Deus. O homem recebeu emoções para corresponder a esse amor que Deus lhe devotara, e o homem recebeu também a vontade própria para que pudesse escolher o quê? Cumprir os planos de Deus. Não como um robô, mas alguém que ouve o que Deus diz, alguém que o ama
que escolhe obedecer. Então Deus planejou o homem para que o homem fosse feito à sua imagem, a fim de que fosse capaz de fazer a obra de Deus aqui nessa terra. Deus estava dando uma posição singular ao homem na sua criação. O homem deveria ser o representante de Deus aqui na terra e ser o líder sobre os animais, sobre os pássaros, sobre os peixes, sobre toda a criação. Para isso Deus deu o que a ele? Inteligência, deu emoções e deu vontade própria, para que ele pudesse fazer a obra de Deus exatamente do modo como Deus queria que fosse feita, o que traria alegria para Deus e o que traria também alegria para o homem. O Salmo 97, versículos 11 e 12, nos diz o seguinte: a luz difunde-se para o justo e alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Ele diz, alegrar-se no Senhor. Não temos alegria nessa terra enquanto decidimos por nós mesmos. A alegria da nossa vida está em fazer a vontade de Deus, em amar a Deus, em focar nos seus objetivos. A alegria não é algo procurado, a alegria é um resultado da nossa caminhada com Deus. Essa é a razão porque tem muita gente aí infeliz, tem muita gente buscando a felicidade, vivendo infeliz, porque estão buscando a sua própria alegria longe de Deus. Vamos voltar para o texto de Gênesis capítulo 1, versículo 27, e vamos ver a criação do primeiro homem, chamado Adão. Diz assim, 1:27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. No capítulo 2, versículo 7, diz assim, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus criou o primeiro homem e criou a primeira mulher. E uma vez que só no capítulo seguinte a Bíblia nos conta Deus criando a mulher, no capítulo 2, então nós vamos esperar a próxima lição para nós falarmos sobre isso. Então nós daremos apenas o que a Bíblia diz sobre a maneira como Deus fez o primeiro homem. Deus chamou o homem de Adão. Adão significa simplesmente homem. Depois de Deus ter feito cada parte do corpo do homem, este ainda não tinha vida. Todas as partes do corpo estavam lá, mas ele era como um defunto. O seu corpo não respirava, porque a parte que seria a imagem de Deus ainda não estava vivendo em seu corpo. E foi somente depois que Deus soprou nas narinas do homem que ele se tornou um ser vivo capaz de conhecer, amar e obedecer a Deus. Somente Deus poderia colocar a vida em Adão. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 20. Deuteronômio 30, 20, nos diz o seguinte, escolhe, pois, a vida para que vivas, diz o finalzinho do versículo 19, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade. As pessoas querem viver a vida sem Deus. Não tem como viver a vida sem Deus. Não existe. A vida foi feita para Deus, para a glória de Deus, e só encontramos vida em Deus. Deus, então, colocou a sua vida em Adão e continua dizendo sempre na sua palavra que amar a Deus e dar ouvido a Deus e apegar-se a Deus depende da vida e a longevidade, os anos aqui nessa terra. Jó, capítulo 12, versículo 10, diz o seguinte, na sua mão está a alma de todo o ser vivente e o espírito de todo o gênero humano. A Bíblia não conta que o sujeito chega aqui, vem de uma alma, encarna em outra, nada disso. Cada alma, cada ser humano é feito por Deus, diz o Salmo 139. E nas mãos do Senhor é que está a vida.
O texto é muito claro em nos dizer que na sua mão, na mão de Deus, está a alma de todo ser vivente. Agora, imagina Deus formando aquele corpo e ao soprar sobre o ser humano, ele ganha vida. E a gente sabe hoje toda a complexidade biológica do ser humano. Nós podemos parar um pouco e ver o grande poder e a indizível poder de Deus. Quanto mais a ciência conhece sobre o ser humano, mais Deus deveria receber a glória. A grandeza de Deus, o poder de Deus, a majestade de Deus, a Deus toda a glória, a Deus toda a honra, a Deus todo o louvor. Porque foi Deus que deu vida ao homem, e Deus, na mão de Deus, está todo o ser humano. Então, nem a lua, nem o sol, nem a terra, nem os pássaros, nem os animais, nem os peixes, nem os anjos de Deus, nem qualquer homem, nem o próprio Satanás, inimigo de Deus, ou seus demônios, podem dar vida. Ninguém pode dar vida. Todas as coisas receberam vida de Deus e são incapazes de dar vida a qualquer outra coisa ou pessoa. Deus é distinto e maior do que tudo que criou. Por exemplo, nós dependemos da energia elétrica. Uma lâmpada que não está ligada à tomada não produz luz. E só vai produzir luz a hora que alguém chegar ali e ligar o interruptor. Não apenas nossas casas, mas todo o comércio e a indústria depende muito da corrente elétrica. Agora, quando ela é interrompida, muitas coisas que costumamos usar simplesmente não funcionam. Sem energia para fazê-las funcionar, máquinas complexas e muito úteis tornam-se absolutamente inúteis. Assim como a companhia de eletricidade é nossa fonte de energia, Deus é nossa fonte de vida. Todas as coisas receberam vida de Deus e são completamente dependentes dele. Então, quando Deus soprou nas narinas do primeiro homem, este homem imediatamente tornou-se vivo. O homem respirou e era alguém forte e saudável. Não havia qualquer doença ou morte no mundo. Então, muito importante, Deus criou o homem e deu vida ao homem. E Adão foi o primeiro e o único homem criado do pó da terra. Gênesis capítulo 2, versículo 7, voltando ao texto, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Adão foi o primeiro e o único homem que Deus criou do pó da terra. Veja Isaías 45, versículo 12. Isaías 45, 12 diz assim: eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Ele diz: eu fiz a terra e criei nela o homem. Então foi Deus. Apenas Deus criou o homem. Deus fez apenas um homem do pó da terra e uma mulher do homem, que vamos estudar um pouquinho mais adiante. E Deus lhe disse que tivessem filhos para que o mundo todo fosse cheio de pessoas. Então, quem é Adão? Quem é o primeiro homem? Adão é o ancestral de todas as pessoas. O ancestral do homem não é um macaco. E não é aquilo que os cientistas estão procurando aí. Não, o ancestral do homem é Adão. Ele é o primeiro homem criado por Deus. Ele é o ancestral de todos os povos, independentemente da raça, da cultura ou país. Adão é o seu ancestral, Adão é o meu ancestral e de todas as pessoas. Todos nós viemos desse primeiro homem. Ele é a origem e o pai de toda a raça humana, e a Bíblia enfatiza muito essa realidade de que viemos todos de Adão. Por exemplo, o Salmo 95, versículo 6, diz assim: vinde,
adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Então, a Bíblia diz que Deus nos criou. E Deus nos criou como? Como é que Deus nos criou? Atos capítulo 17, apóstolo Paulo nos explica isto com detalhes, quando ele estava lá em Atenas. E diz assim, o versículos 24 a 26, ao levantar-se lá no meio do Areópago, o apóstolo Paulo explica para os atenienses o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, porque temos já visto aqui no nosso estudo que Deus não precisa de nada, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Tudo depende de Deus, todo ser humano depende de Deus. Diz assim o versículo 26, para dar essa ênfase: de um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Diz o texto, repetindo, de um só fez toda a raça humana. A Bíblia ensina que o homem veio de Deus e que Deus criou um homem e através desse homem toda a raça humana foi estabelecida. E o homem foi colocado aqui nessa terra para fazer o quê? Gênesis 1, 28 a 30 nos explica. Diz o seguinte: e Deus abençoou o homem que ele criou e lhes disse: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e de todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda árvore verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Então, Deus colocou o homem aqui para ser administrador dessa terra. Deus encarregou o homem de cuidar dessa terra e tudo que essa terra tem. Então, Deus desejava ajudar o homem a aprender a cuidar de todas as responsabilidades que ele lhe dera. Então, veja por exemplo, o Salmo 32, Salmo 32, versículo 8. Diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Sempre, esse texto diz que Deus está pronto para instruir e para ensinar, como estava pronto para instruir e ensinar Adão e a todos nós a como conduzir nossa vida e como cumprir aquelas responsabilidades que Ele mesmo nos deu. Isaías 48, 17 diz assim: diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo Israel: eu sou o teu Deus que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. O mesmo Deus que nos dá as ordens, o mesmo Deus que nos dá o desafio, o mesmo Deus que nos ensina. Então ele também ensinaria Adão de como administrar e coordenar toda a terra. Deus estava satisfeito com o primeiro homem. Ele conversava com Adão e dizia-lhe o que deveria fazer como representante dele aqui nessa terra. Agora, Deus tinha o direito de decidir a quem daria a terra. Ele não deu a terra para os anjos. Ele não deu, muito menos, a terra para Satanás e seus demônios. Porque Deus era a única pessoa que tinha autoridade para dar ao homem o controle sobre a terra e sobre tudo que nele há. Deus assim o fez. Por quê? Porque Deus criou tudo. Por que Deus podia entregar o controle dessa terra ao homem? Porque Deus criou tudo. E tudo o que foi criado é dele. O Salmo 24, 1 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Tudo que podemos ver visivelmente pertence a Deus. Tudo. E Deus poderia dar a quem ele quisesse.
Davi, na sua oração, em 1 Crônicas 29, versículo 11, ele reconhece claramente isso. Ele diz: tua, Senhor, é a grandeza, o poder, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Está dizendo que Deus é dono de tudo. Senhor, teu, Senhor, é o reino. E tu te exaltaste por chefe sobre todos. Deus é o Big Boss. Deus manda. Deus é dono. Deus é proprietário de tudo. Deus é proprietário da sua vida, da minha vida, dos seus filhos, dos seus bens, de tudo que há nessa criação. Ainda que supostamente as pessoas se acham dono das coisas, em última instância Deus é dono de tudo. Deus é dono do dinheiro, dos bancos. Deus é dono de tudo. E Ele, como dono, cuida para que os seus sejam sempre bem cuidados. Então não há lugar para ansiedade, sendo que Deus cuida de tudo. Mas também não há lugar para malandragem, para preguiça, porque Deus deu ao homem a responsabilidade de administrar, de cuidar, de trabalhar sobre aquilo que Ele deu ao homem. Então o homem tem uma posição especial na criação de Deus, e Ele resolveu dar ao homem o controle e o domínio sobre toda essa terra. O Salmo 9, versículos 3 e 9, diz assim: pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença. Porque sustentas o meu direito e a minha causa, do trono te assentas e julgas retamente. Repreende as nações, destróis o ímpio, e para todos sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados, suas ruínas são perpétuas. Arrasastes as suas cidades, até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de perturbação. Deus tem o controle e o domínio sobre todas as terras. Deus tem o domínio sobre todas as coisas. E Ele deu esse domínio aos homens. O Salmo 8, versículo 3 diz assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Está falando do homem. Deste domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo que percorre a senda dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Diz o texto que Deus colocou o domínio de toda a sua criação para o homem e responsabilizou o homem. Vamos ainda para o Gênesis capítulo 1, versículo 31. Então vimos que ao homem ficou a responsabilidade de administrar sobre o que Deus colocou, e Deus deu tudo sob o seu controle. No final do capítulo 1, diz assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Porque Deus é perfeito, é bom, tudo que Ele criou é absolutamente certo e lindo, e no princípio nada do mundo feriria ou causaria dano ao homem. Não havia animais perigosos, ninguém precisava matar para comer, não havia espinhos, não havia matos, não havia ervas daninhas, nada que prejudicasse o homem existia, porque Deus fez tudo perfeito para o homem, e tudo que Deus fez era muito bom. O Salmo 18, versículo 30, nos diz o seguinte: o caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor é provada, Ele é escudo para os que nele se refugiam. Tudo era bom porque Deus é perfeito, o caminho de Deus é perfeito. Ainda em Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz assim:
Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, e em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, tudo que Deus fez era bom, assim terminamos o capítulo 1. Então, para concluir, eu quero dizer assim, que Deus é soberano, Ele é o grande, único Criador de todas as coisas, e Ele é o dono de tudo. Ele fez o primeiro homem do pó da terra. Ele chamou esse homem de Adão. Ele criou esse homem à sua imagem. Deu a ele o intelecto para conhecê-lo, emoção para amá-lo e vontade própria para obedecê-lo. Adão foi o primeiro homem. Ele é o ancestral de todos os homens de todo lugar do planeta. Deus lhe deu a responsabilidade de administrar toda essa terra. E Deus e Adão continuam sendo o foco da nossa próxima lição. Assim, eu quero terminar nossa lição lendo o Salmo 100, versículos 1 a 3, que diz o seguinte: cantai com júbilo ao Senhor todas as terras, porque Deus criou todas as coisas, criou todas as terras, criou todos os povos. Ele diz: servir ao Senhor como? Com alegria. Devemos servir a Deus com alegria, nossa alegria deve ser em Deus. Apresentai-vos diante dele com cântico, cantai ao Senhor. Sabei que o Senhor é Deus. Temos que saber que Ele é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Somos de Deus, fomos criados por Deus. Deus criou o primeiro homem e através dele nos criou. Nós vamos continuar esse conteúdo a partir da próxima lição. Então espero você para a lição número 7. Que Deus abençoe sua vida. Caso você tenha qualquer dúvida ou queira fazer qualquer pergunta, você pode mandar um e-mail para mim, roberto@iceso.com.br. Vai ser um prazer responder a você. Deus abençoe e ainda uma boa semana.